Olá, queridos irmãos, queridas irmãs de Ideal Espírita, que Deus nos abençoe a todos em mais essa atividade aqui no Centro Espírita Nosso Lar, localizado em Pinhais. Meu nome é Márcio, sou um trabalhador espírita aqui do Centro Espírita Nosso Lar, também vinculado ao Centro Espírita Caminho do Evangelho, que fica vinculado em São José dos Pinhais. Para asserenarmos os nossos corações, os nossos pensamentos, farei uma leitura do livro Minutos de Sabedoria. Você que é pai, é a criatura mais feliz sobre a terra. Levante os braços aos céus e agradece a Deus a misericórdia que lhe concedeu. Mas lembre-se de que não basta dar aos filhos o sustento e a instrução. Algo existe mais importante que tudo isso. É o exemplo. Dê aos seus filhos o exemplo do trabalho, da honestidade, da dignidade em toda a sua vida. Então, vamos asserenar os nossos corações, asserenar os nossos pensamentos, elevar a Deus, elevar a Jesus os melhores dos nossos sentimentos e rogar ao alto o amparo neste momento de estudo e de reflexões, rogar o amparo a todos aqueles que sofrem, que passam por dificuldades, que a luz misericordiosa e o amor de nosso Pai Altíssimo possa atingir todos os corações necessitados. E agradecer a Deus pela bendita oportunidade que nos concede de poder falar do Evangelho do Cristo, de poder estudar o Evangelho do Cristo. E ser para nós, ó Mestre amado, a luz da nossa caminhada, o guia seguro, e não nos desampare, ó Mestre. Que possamos, Senhor, a todo passo, elevar os nossos sentimentos, elevar as nossas vibrações através das experiências da vida. Em seu nome, Mestre amigo, em nome dos mentores espirituais da casa, pedimos a intuição, o amparo, a inspiração. E em nome de nosso Pai Altíssimo, damos início às atividades deste dia. Que assim seja. Para o nosso estudo de hoje, o tema escolhido pela casa foi o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Kardec, ele nos traz esse capítulo 20 do Evangelho como uma oportunidade de aprendermos sobre o valor do trabalho para aquele que tem como religião, como doutrina, a doutrina espírita. Para aquele que já tem uma caminhada, que está fazendo uma caminhada espírita e cristã. Porque ele vai falar do trabalho, vai falar do serviço, do trabalho honesto, do trabalho digno. E Kardec ele inicia esse capítulo nos trazendo uma passagem do Evangelho, que está contido no Evangelho de São Mateus, capítulo 20. E nesse capítulo, Kardec ele não nos dá instrução particularmente dele, mas sim trabalha com as instruções espirituais. E a nossa atividade de hoje será em torno da parábola de Jesus, que é a parábola da vinha. E nessa parábola, Jesus, quando ele nos conta essas parábolas, Jesus ele trabalha com o mais simples possível. Ele trabalha com o que há de mais próximo das criaturas para que elas pudessem compreender. E nessa parábola não é diferente. Eu gosto de comentar sempre que Jesus ele poderia ter ensinado naquela época uma fórmula
que mudasse o curso da humanidade em relação à distribuição de renda, em relação à saúde, em relação às áreas sociais, à área educativa. Ele poderia ter feito isso, uma fórmula já pronta. Mas Jesus é o divino médico das almas. Então as parábolas do Cristo, os ensinamentos do Cristo, diz respeito a nós. A nossa caminhada frente à imortalidade da alma. Jesus, ele fala ao espírito imortal. E essa parábola, a parábola da vinha, é uma parábola que nós, quando nós analisamos ela pelo ponto de vista da imortalidade da alma, pelo ponto de vista do espírito imortal, a compreensão ela é diferente. Muda a nossa compreensão, muda a nossa relação de entendimento com os ensinamentos do Cristo. Porque é algo que hoje nós vivendo na cidade, é algo que está distante de nós. Porque vai falar do campo, vai falar do trabalhador, vai falar do dono da vinha, vai falar do administrador da vinha. Então é uma parábola que tem uma profundidade muito grande quando ela é sentida pelo Espírito. Quando ela é compreendida por uma consciência já dilatada pela espiritualidade, pela imortalidade da alma. Por isso ela é muito rica. E Emmanuel ele vai trabalhar isso, que é uma parábola rica e profunda. E ele vai dizer assim, na parábola: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada. Um pai de família que saiu de madrugada. O que era madrugada para eles? A que horas iniciava o dia de trabalho para eles, naquela época? Às 6 horas da manhã, quando o sol raiava. Quando começava a clarear o dia, era o momento onde eles saíam para trabalhar. E esse pai de família, ele vai sair de madrugada. Que horas era? 6 horas da manhã. Era como o hebreu ele dividia o dia. O dia para ele era dividido em 2 partes, das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Das 6 horas da tarde até as 6 horas da manhã do dia seguinte. Essa era a divisão para eles. E ele vai seguir: a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Era um pai, era o dono de uma vinha, que estava buscando trabalhadores para trabalhar na sua seara, na sua vinha, na sua lavoura. Isso me faz recordar uma época em que eu vivi no interior, ainda menino, ainda criança, mas eu tenho muitas recordações daquela época. Nós trabalhávamos, meu pai trabalhava numa pequena lavoura, numa fazenda, onde muitas vezes era necessário buscar trabalhadores para que o auxiliasse. E muitas vezes também ele saía para trabalhar em outras lavouras, outras plantações, para auxiliar outras pessoas. É o que nós conhecemos hoje como boias frias, né? As pessoas que vão em busca do trabalho. Então, o que acontecia naquela época? Muitas vezes eu também fui com ele, mesmo quando criança, né? Ia com ele para também ali se distrair, né? Mas a gente acabava seguindo os pais, né? E muitas vezes a gente acabava adquirindo as experiências. Hoje, estudando as parábolas do Cristo, a gente consegue fazer essas associações, mesmo hoje vivendo em cidade e tendo trabalhos na área industrial, na área da cidade, né? Mas a relação das parábolas de Jesus com o campo e com o cotidiano da natureza e da agricultura, ela é constante. E como que acontecia nessa época para poder buscar trabalhadores? O que acontecia nessa época? Quem ia fornecer o trabalho, ele ia em busca do funcionário, e quem que ele escolhia? Escolhia geralmente os melhores, os mais bem preparados. E não é diferente com a parábola do Cristo. Vejamos. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia
mandou-os para a vinha. Então, o que o pai fez? O que o dono da vinha ele fez? Ele foi em busca de trabalhadores e buscou aqueles que estavam melhor preparados para aquele momento. Ele foi em uma praça. E muitas vezes era também o que acontecia, que ainda acontece no interior, nas fazendas, no campo. Quando as pessoas vão buscar os trabalhadores, marcam um local, combinam um local, passa, pega-os e leva para o trabalho. Né? E esse dono da vinha, quem que ele vai escolher? Os melhores que estão preparados naquele momento para poder desenvolver um trabalho. Quem são os trabalhadores da primeira hora? Nos explica aqui o espírito Constantino e o espírito Henri, que os trabalhadores da primeira hora, os profetas antigos, Abraão, Moisés, né? Os profetas da primeira revelação. Esses são os trabalhadores da primeira hora. E na parábola, no início aqui ela não vai dizer isso, mas o trabalhador, o pai da vinha, o dono da vinha, ele vai de tempo em tempo buscar trabalhadores, no intervalo de 3 horas. Ele sai na primeira hora, que seria às 6 da manhã, aí retorna às 3 horas depois, às 9 horas da manhã, para selecionar mais uma leva de trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores ficaram na praça aguardando pacientemente, esperando o seu momento. E vai dizer assim: saiu de novo a terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha. Então aí ele busca os trabalhadores da terceira hora e vai retornar novamente. Saiu novamente na hora sexta. Hora sexta, se começava às 6 horas da manhã, a hora sexta é meio-dia. Né? E a hora nona, 15 horas da tarde. Saindo mais uma vez, a hora 1/10, na hora 11. Que horário que é esse? Faltando 1 hora para acabar o dia. Para nós hoje seria às 17 horas. E ele vai dizer assim: encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Esse pai da vinha, ele é um pai diferente dos outros que buscavam trabalhadores da época. Porque o que eles faziam? Quando eles buscavam trabalhadores, buscavam uma vez só. Né? Esse pai da vinha não. Ele vai em intervalos intercalados. A gente vê aí que representa um volume de trabalho. Ele começa a ter um volume de trabalho maior e começa a ter a necessidade de novos trabalhadores. Aí vem os trabalhadores da segunda hora, que é a segunda revelação, o Cristo. Né? Não na afeição de Jesus, mas nos propagadores da doutrina do Cristo, os mártires do cristianismo. Né? Encontrou ainda o que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios. Olha só, então apareceu mais um elemento nessa parábola. Nós temos o dono da vinha e agora aparece mais um elemento. Mais uma criatura na parábola, que é o administrador da vinha. Quem que é o administrador da vinha? O Cristo. O dono da vinha é Deus. Que é a vinha? A vinha é o planeta. E quem administra o planeta? Quem governa o planeta? Jesus. Então, quando esses trabalhadores eles estão trabalhando na vinha, o administrador é o Cristo.
Chama-os os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Aqui a gente vai ver um elemento que era da lei do povo hebreu da época, que é o pagamento. Eles iam receber 1 denário por dia. 1 denário, que era a representação de um dia de trabalho. Trabalhava-se 12 horas, recebia-se 1 denário. 1 denário. Mas Jesus, quando ele nos exemplifica essa parábola, ele não está fugindo à lei do Velho Testamento. Porque na lei do Velho Testamento pedia-se que o dono da vinha, aquele que fizesse a contratação do trabalho, ele teria que pagar pelo dia de trabalho no mesmo dia. Porque era uma questão de sobrevivência para os outros. Para o trabalhador, era o pão que ele ia levar na mesa naquele dia. Era uma questão de sobrevivência. Ele ia comer aquele dia e trabalhar no próximo. E seja o que Deus quiser no próximo. Então, o que está nos contando essa parábola? Sobre a justiça desse pai. Ele é um pai justo. O dono da vinha, quando ele decide pagar 1 denário para aqueles que trabalharam 1 hora, a parábola quer nos dizer que esse pai, que esse dono da vinha, ele excede a justiça divina. Para ele não importa o quanto será trabalhado, mas o preço é o mesmo. É o mesmo preço. Mas qual que é a diferença entre eu trabalhar 1 hora e trabalhar 12 horas? Porque esses trabalhadores, os trabalhadores da primeira hora, eles não vão ficar contentes. Eles vão fazer uma reclamação com o dono da vinha. Olha, eu trabalhei o dia inteiro. Por que eu tenho que ganhar a mesma coisa que quem trabalhou 1 hora só? Porque quem trabalhou somente 1 hora vai ganhar a mesma coisa que eu que trabalhei às 12. Não tem justiça nisso daí. E hoje a gente faz esse tipo de reclamação. Por que eu tenho que ganhar tanto e o outro tem que ganhar tanto? Mas nós vemos através desses ensinamentos que esse dono da vinha, ele excede a justiça humana. Ele não paga o que realmente tem que ser, ele paga muito mais. Ele paga muito mais. Alguns dias atrás eu fui resolver um pequeno problema do meu filho na escola e chegando lá comecei a conversar com a professora e a professora comentando ali sobre as dificuldades enfrentadas hoje e a falta que faz hoje o trabalho para eles, a falta que faz a atividade junto às crianças para ela começou a entrar em prantos, a chorar. Aí eu me lembrei, sabe, quantas vezes eu chorei por causa do meu trabalho. Quantas vezes? Eu choro somente quando tem feriado, choro de alegria quando chega a sexta-feira. A gente chora de felicidade quando tem um feriado prolongado. Mas a necessidade do trabalho, esse é o servidor. Porque o trabalho, ele é relacionado, quando a gente, é só para elementos didáticos nossos hoje, mas o trabalho, ele vem do grego que é tripalium, que é aquela canga, era uma canga, um triângulo que era colocado nos escravos da época para que eles respeitassem as obrigações que eles tinham. Isso na época dos romanos. Então, o escravo que era colocado aquela canga, significava que ele era uma criatura rebelde em relação às atividades do dia. Somente para efeitos didáticos. Tá? Hoje, nós temos a necessidade de transpor a necessidade do trabalho. De transpor essa relação que nós temos com o trabalho. Porque essa relação nossa ainda com a atividade ainda é uma relação penosa. O acordar cedo na segunda-feira para ir trabalhar, para nós ainda é um cansaço. E nós vemos no longo dos tempos que o trabalho, fisicamente, ele está diminuindo.
Ele está diminuindo. Mas o que é realmente a necessidade de servir? A gente deixa de exercer o trabalho e passa a servir. O servidor, nesse dia que eu encontrei a professora e conversei com ela, eu percebi uma coisa, sabe? Que para ela não importava o dinheiro. Segunda-feira, se lá no trabalho eles falaram assim: Márcio, teu pagamento está cortado, Márcio. Olha, amanhã eu estou procurando outra coisa. Mas aquele que aprende a servir com amor, com ternura e com carinho, aproveitando as oportunidades que o pai da vinha vai colocando à sua frente, ele vai aprendendo a servir. Ele vai desenvolvendo sentimentos que está acima da relação física com o trabalho. É a servidão. Porque a nossa relação ainda é aquela relação de troca. Nós trabalhamos para poder obter algo. Então, se nós deixamos de obter algo, está cortada a relação. A gente rompe a relação. Mas quando nós despertamos para os valores do sentimento, aprendemos a servir por amor. E essa passagem, porque aí ela, para concluir, ela vai dizer assim: vindo a seu turno os que tinham tido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário, cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, ele lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Nós entendemos o seguinte nessa parábola, que tem uma progressão. Tem uma progressão, que é a lei do progresso. Será que nós estaríamos preparados para enfrentar o trabalho dos profetas antigos? É muito difícil. Muito difícil. O que eles ganhavam sendo profeta? Não ganhavam nada. O que eles ganhavam muitas vezes era um fim trágico. Dificilmente o profeta antigo que se safou de uma morte bem dolorosa. Os trabalhadores da segunda hora, os trabalhadores do cristianismo. O que é ser encaminhado aos leões cantando? E nós somos os trabalhadores da última hora, os trabalhadores do espiritismo, que vivemos em uma abundância. Temos trabalhos fora daqui, remunerados. Estamos aprendendo a servir dentro do espiritismo. O que nós temos que fazer? Transformar essa relação que nós temos com a ocupação útil e aprender a servir. Aprender a desenvolver sentimentos naquilo que Deus nos oferece. Ele continua: mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Teus maus olhos, porque tens maus olhos, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É como se nós entendêssemos assim: a criatura ela está há 30 anos trabalhando na doutrina espírita. Ela está na doutrina espírita. Aí chega uma criaturinha no centro espírita, assiste uma palestra, começa a participar de grupos de estudo, começa a vivenciar o espiritismo fora daqui, e não é ela que entra no espiritismo, é o espiritismo que entra nela. Uma coisa é você estar no evangelho, outra coisa é você deixar o evangelho entrar em você. Aí não há uma quantidade de trabalho, há uma qualidade no trabalho. É uma qualidade.
A criatura trabalhou durante muitos anos dentro de uma empresa. Mas tem aquele que começou no último ano e desenvolve um trabalho com amor, com devoção, com carinho. Esse é o trabalhador da última hora. Esse é aquele que aprendeu a servir. Eu lembro de uma oportunidade, um amigo, ele tinha um filho com 14 anos. Com 14 anos, o filho dele desenvolveu uma enfermidade, um câncer em estado terminal. E o filho dele ficou muito debilitado e ele, buscando atendimento em muitos lugares para o filho, e o filho percebeu que as famílias que conviviam da mesma dor que ele passavam também por muitas dificuldades. E o filho fez um pedido para ele, para que ele amparasse aqueles que também necessitavam de ajuda. O filho desencarnou com 14 anos e o pai começou a trabalhar junto às famílias daquelas crianças que também necessitavam de auxílio, necessitavam de moradia, vinham de outras regiões do Brasil em busca de atendimento, não tinham onde ficar, dormiam em praça pública. Ele começou a abrigar e começou a desenvolver um trabalho maravilhoso. Fundou um instituto e começou a trabalhar com amor naquilo ali. Começou a servir. E em dado momento, fazendo uma viagem em busca de recursos para a instituição, ele sofreu um acidente e desencarnou. Desencarnou. E quando eu lembro dessa história, eu lembro daquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é: se fosse um homem de bem, teria morrido. Né? É impressionante, porque a criatura ela começa a desenvolver um trabalho no bem, começa a desenvolver sentimentos e de repente desencarna. E aí a gente se pergunta, em meio a tanto mal que ainda existe no mundo, por que isso acontece? Onde há justiça? Mas Deus, Ele é o dono dessa vinha. E na vinha do Senhor não deixa de faltar oportunidades. E refletindo sobre isso, como é bom desencarnar trabalhando no bem, desencarnar aprendendo a servir. Não importa a hora que estejamos, se é na primeira hora, na segunda hora, na terceira ou na última hora. Oportunidade de fazer o bem não nos faltará. Né? Nos faz recordar também aquela passagem do irmão Jacó, do livro Voltei, onde o irmão Jacó, com décadas dentro do espiritismo e como um trabalhador espírita, chegou até mesmo ser presidente de casa espírita, de Federação Espírita, da Federação Espírita Brasileira, desencarnou sem luz. E quando ele observou uma professora de jardim de infância, a professora de jardim de infância sendo recebida por uma legião de anjos. Aí ele olha para ele: cadê minha luz? Olha para ela, iluminada. Olha para o Bezerra de Menezes, iluminado. Carbar Schutter, iluminado. Cadê minha luz? Porque ele estava dentro do espiritismo, mas o espiritismo ainda não estava dentro dele. Então não importa o momento que estejamos, a nossa última hora pode ser esta. Nós poderemos ter a nossa última oportunidade nesse século, nessa encarnação. Pode ser a nossa última oportunidade. Olha, vai lá e reencarna novamente. Trabalha no bem, lapida os sentimentos, depois retorna para cá e vamos programar novas encarnações, porque o trabalhador chegou na última hora. Última hora, então quer dizer que daqui para frente vai vir a noite. E nos diz o Cristo, nos ensina Jesus: caminhai enquanto a luz do dia. Nós ainda temos tempo. O dia ainda não acabou. Basta dilatarmos os nossos sentimentos, dilatarmos a nossa compreensão para o Evangelho, aproveitar as oportunidades que temos a todo momento e praticar o bem, e seguir o Cristo.
Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, agradeço a oportunidade de poder trabalhar, de poder servir. Agradeço a todos aqueles que ouvem. O meu muito obrigado. Oremos. Jesus amado, agradecidos estamos pela oportunidade de servir, mesmo como um trabalhador, como trabalhadores ainda incompletos, mas dilatando os sentimentos, dilatando a compreensão, dilatando o coração para a sua luz, para os seus ensinamentos, para que possamos, a cada passo, a cada nova experiência, acrescentar uma virtude a mais na nossa caminhada. Obrigado, Senhor, por essa bendita doutrina que nos apresenta. Obrigado, Senhor, por seu Evangelho Redentor. Permita-nos, ó Mestre, deixar que os seus ensinamentos, as suas verdades, penetrem em nós. Em seu nome, Mestre Divino, em nome da espiritualidade amiga, em nome de nosso Pai Altíssimo, damos por encerrado o estudo de hoje. Que assim seja.